Eu lembro, por exemplo, que quando eu entrei, primeiro ano de faculdade de tecnologia, quando eu fiz TI, 96. Eu tive um professor de teoria geral de administração. Era um cara super legal, assim, super bacana, tal. Infelizmente já faleceu. A gente virou amigo, ele foi na minha casa, tal. Ele já era um senhor, já grisalhão e tal, mas um cara muito bacana. E no primeiro mês de aula, as aulas dele eram baratas. Ele era um professor super bacana, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando chegou no final do bimestre, teve prova dele. Ele deu uma apostila pra gente. Uma apostila grossa, assim, com um monte de coisa e tal. E ele dava a aula dele era super bacana. Quando chegou na prova, todo mundo foi mal. Aí todo mundo ficou, mano, o que aconteceu e tal, não sei o que lá. Mas todo mundo foi muito mal na prova dele. A prova era ferrada, né? Então, não era. Quando chegou na aula seguinte, depois da prova, a gente falou, professor, pô, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu é o seguinte. O que caiu na prova é o assunto da aula. O problema é que vocês não prestaram atenção como vocês deveriam na aula e na hora de estudar vocês foram pra apostila. Aqui é outra coisa, vocês estão na faculdade. Não é mais a apostila. Abre a apostila, fica lá, decoreba, chega na prova, você pau. Não. Caramba. Aqui se aprende na aula. Aí virou uma chave, né? Caramba, então... Né? Não é mais na escola que você vai lá na apostila e decora. Não, é ali, é na aula, é perguntando e tal, não sei o quê. Falou, mas eu posso... Se vocês quiserem, a gente pode pegar um dia da semana e se encontrar pra eu explicar pra vocês de novo. Pô, ele foi super solícito. Uhum. Sentou com a gente uns dias da semana antes da aula dele e tal, pra ele retomar o assunto e tal. Daí pra frente, todo mundo foi bem. Porque chegava na aula dele, todo mundo se ligava no que ele tava falando, perguntava e tal, participava da aula, mas mudou. Né? Discutiam sobre o assunto, ali, cara. Aí muda, né? Uhum. Muda a parada. Então, tudo isso faz parte de um longo processo formativo, que é a educação, né? Hoje tem um outro ponto, né? E ainda estamos falando sobre a sua pergunta. Um outro ponto. Hoje o moleque entra na escola e ele passa 11 anos da vida dele fazendo aquilo. Uhum. E qual é o objetivo? É ele fazer uma prova lá no final. Enem ou vestibular. Sim. Toda a educação. As escolas de elite, sobretudo, elas são totalmente voltadas para isso. É vestibular. Simulado. Então não tem, isso não é educação. Você vai ser treinado durante 10 anos da sua vida para passar numa prova. Passar na FUVEST, passar na Unicamp, passar não sei o quê. Pra ter uma profissão no futuro, né? É o que o pessoal cobra isso. Nem é uma profissão, né? Vai o problema estudar é pra esse. ser alguém, vai estudar pra ser, sei lá, ser médico, ser advogado, ser engenheiro. Entendeu? E aí esqueceu que a educação é um processo de formação, né? Ela é um processo de formação de cidadão, de cidadania. Ela não é só... Ela não é um processo de formação de um profissional. Sim. Só. Também é, mas não só. Então, assim, parece que você estuda a vida inteira pra virar um funcionário, pra virar alguma coisa. Então, assim, é estudar pra ter uma profissão. Mas não deveria ser isso, né? Dentre as muitas coisas que a educação vai te proporcionar, uma delas é o encaminhamento para uma profissão. É uma das coisas. Talvez não seja nem a mais importante. Sabe mesmo porque você termina o ensino médio, muitas vezes você nem sabe o que você quer fazer. Não, na maioria não sabe, você presta um vestibular sem saber... E aí você vai entender, tipo assim, que muita gente chega lá na frente, pô, por que você fez isso aqui? Na faculdade você descobre que não era... Cara, eu trabalhei 10 anos com TI. Que gosta, minha mãe que gosta disso aqui, por que você fez isso? Não, minha mãe falou que era bom. Eu trabalhei 20 anos com TI, mas eu trabalhei 10 anos e com 10 anos que eu trabalhava em TI, eu falei, não é isso. Caraca. 10 anos. Sabe que tomei a decisão mais acertada e mais burra da minha vida ao mesmo tempo. Você estaria milionário. Não sei se eu estaria milionário, porque também tem aquele negócio. Mas também tem aquele negócio. Se eu continuasse em TI, o esforço que eu teria de fazer para ser um profissional de TI de ponta, para ganhar grana mesmo tal, eu não sei se eu teria condições de fazer. Mas TI hoje você nem precisa ser de ponta. Se você estiver no meio ali, você já tá... Eu não sei também. Tá nadando acho bem. Acho que tem muita ilusão, assim, nisso aí. Até a TI mudou também, né, cara? A TI de 96 totalmente diferente. Os caras de 96 não são desenvolvedores igual
o mercado que é hoje, assim. Então, assim, então, tem muita coisa errada. Um ponto, por exemplo, que eu acho importantíssimo, né? Cara, é uma discussão meio nonsense no contexto que a gente vive. Mas imagina o seguinte, e essa é uma discussão que eu vi Luiz Gama fazendo, por exemplo, o grande abolicionista e tal. Então ele tinha alguns artigos sobre educação em que ele fala, ele fala sobre a universalização da educação, porque, claro, o século XIX era uma tragédia completa, mas ao mesmo tempo ele fala, a educação tinha que ser obrigatória no fundamental e livre no médio. Livre significa o quê? Estar disponível para quem quiser. Mas você não deveria ser obrigado a estudar no ensino médio. Obrigatório no fundamental, beleza. Porque você tem que se alfabetizar. Alfabetização é obrigatória. E aí no médio, se você não quiser ir, beleza, vai se você quiser. Mas não pode trabalhar. Então, eu tô falando, hoje a discussão é nonsense, porque você não tem nem o que fazer com a molecada se eles não forem pra escola. E aí você transformou a escola num lugar pra você depositar o adolescente. Pra mim, você concorda com isso aí? O médio tinha que ser livre? Óbvio. Não devia ser obrigatório. Agora, claro, num outro Brasil, num outro contexto, claro. Sim. Se você tivesse alternativa à escola. Não, eu não quero fazer ensino médio. Eu já sei ler, já sei escrever. Então, assim, eu quero fazer um curso técnico de torneiro mecânico. Porque isso que então, você falou eu vou gastar hoje... um ano e vou aprender a fazer isso. Mas você só tem 12 anos quando você termina o nono. 12, 13 anos. Tá, então você vai fazer um cursinho profissionalizante, vai trabalhar no mercadinho, vai fazer alguma coisa, então vai trabalhar. Mas não pode trabalhar. Isso aí, bom, aí tem os problemas que eles têm. Então eu só tô colocando a ideia, pra mim, de uma coisa que é idealizada. Então, eu acho que porque assim, eu como professor, eu vejo a esmagadora maioria dos alunos de ensino médio não querem estar ali. Entendo. Agora, eles não querem estar ali como a gente também não queria. Só que a gente não queria estar ali, mas a gente estava naquele ambiente que a gente estava falando. Você estava lá e você se resignava muitas vezes e estava lá. Hoje ele não precisa mais se resignar. Hoje ele pode simplesmente ir para a escola e ficar atrapalhando. E é o que eles fazem. Sim, entendi. Eles nem estudam e nem deixam os 2, 3 que tem numa sala de 30, 40. Tem 2, 3 que querem. Esses 2, 3 são impossibilitados pelos outros 30 que não querem. É porque isso que você falou soaria um pouco absurdo, assim, para alguns professores que eu conheço, sabe? Mas eu concordo com você. Porque, porra, não adianta a gente querer que a pessoa esteja no ensino médio hoje, sendo que ela nem tem um fundamental bem feito. Talvez muitos valorizassem mais se fosse livre. Cara, eu vou te falar que, Concordo. assim, não, livre seria 100%, aí é isso. Só que teria que ter essa outra opção mesmo. Você quer estudar? Não, é do emprego lá. Você quer estudar? Não, eu não quero, eu não gosto de ir na escola. Tudo bem, você tem essa outra opção, trabalha ali. Ele ia trabalhar e falar assim, cara, eu acho que estudar não é tão ruim. Vou tentar estudar novamente. Você percebe que vai trabalhar, aí ele descobre que ele tem que aprender uma coisa pra fazer tal trabalho. Ele vai estudando, vai fazendo curso, vai fazendo... todo mundo que trabalha na empresa sabe que é assim. Não é? Então, quer dizer, eu sou professor, eu parei de estudar? Nem vai. Porque eu já me formei? Quer dizer, muitos param, né? Mas você acha a maioria... Uma parte considerável dos professores, quando sai da faculdade, nunca mais abre um livro, né? Só o do aluno, né? Abre a página 9 aí. Exatamente, faz até a página 23. Página 9, já sabe, então, muitos professores estão nessa situação. Mas assim, quando eu trabalhava com TI, voltando, cara, a quantidade de curso, de certificação, de não sei o que, tal. Então assim, eu fiz faculdade, paguei uma bala de faculdade pra poder me formar, pegar um diploma, mas eu não sou ninguém se eu não fizer a certificação do não sei o que, isso, não sei o que, se eu não fizer o curso do não sei o que lá, se eu fizer não sei o que lá. Então, quer dizer, não adiantou fazer faculdade. Quer dizer, adiantou, né? Mas assim, então imagina, voltando lá, terminou os anos iniciais, os anos finais do ensino fundamental,
Ah, legal. Então eu não quero ir pra escola, não quero fazer ensino médio, não quero ficar aprendendo física, química, biologia, não sei o que. Não quero fazer isso aí. Então você tem que ter opção. Você tem que ter trabalho, mas aí não tem. Mas se tivesse, numa situação ideal, então o cara ele ia sair da escola aos 13 anos e ele ia ter opção. Não, você vai trabalhar no mercadinho da esquina lá da sua família, vai trabalhar não sei o quê, vai trabalhar entregando documento, como o office boy de antigamente, né? Vai trabalhar, vai fazer as coisas. E aí, quando você começar a fazer as coisas, você vai começar a perceber que tem coisas que você não sabe e que você deveria saber. Aí você vai escolher o que você quer estudar. Você acha que se hoje fosse Não dá pra fazer livre, isso, ia mas... ter uma acho que hoje não. grande da escola? Assim? Aí. Você acha que muita gente tá lá porque é obrigado, então? Pô, é mesmo, só todos. cara. Eu nunca pensei nisso daí. não só obrigado. É obrigado pela Constituição. Sim, sim. O maior dos absurdos é esse. Que é a nossa Constituição, que, né, assim, ela é toda escrita com a boa vontade de que aquilo que está escrito vai se concretizar. Então o cara fala assim, a criança tem direito a... Pega lá aquele artigo da Constituição que fala dos direitos lá, né? Direito à educação, moradia, trabalho, não sei o que. Você pega aquele trecho da Constituição. É direito do cidadão, educação, você fala, segurança. Procura aí o nosso operador, se ele pode procurar ali, eu não lembro agora qual é o que fala dos direitos básicos, fundamentais da educação. Tem um monte de coisa, acho que são 10 coisas lá. Aí são você fala... 5. Não, tem mais. Educação, lazer, segurança, saúde. Tem mais. Eles não vai achar ali pra nós. Tem mais coisa. Acho que é o artigo 5º da Constituição. Direitos fundamentais na Constituição. Então, assim, você pega aquilo ali, o que daquilo ali é possível? O fundamental e o médio que são obrigatórios. O colegial não é obrigatório, Aqui, ó. Artigo 6º. Tá aí, ó. Não. É o 6º. É o 6º. Olha lá, ó. São direitos sociais: educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na fronteira. 8. Eu não tô dizendo que isso não deveria existir em alguma medida. Claro, tem que ter, né? Mas isso aí tá escrito em abstrato. Né? Então, assim, quando você fala que o direito, você tem direito à educação, né, aí você vai olhar existe uma... O pai que não leva o aluno para a escola, ele perde a guarda do filho. Sim. Né? O conselho tutelar vai lá e toma a guarda do seu filho e manda ele para a escola. O nível da obrigatoriedade é essa. É uma imposição do Estado de que o seu filho precisa estudar. Não, mas eu tenho um comércio aqui e meu filho precisa me ajudar. Não me interessa. Ele tem que estar na escola. Então, quer dizer, pra mim isso é um troço absurdo. Essa obrigatoriedade ela vai até o ensino médio. Depois não precisa mais. Vai até o final do ensino médio. No ensino médio também. Também. Cara, eu acho que o colegial você não era obrigado a estudar. Mas assim. É isso que eu tô falando. Eu lembro que eu parei no terceiro colegial. Não, as pessoas param. Eu quis. As pessoas param e elas param e assim, mas se alguém denunciar o seu pai, dá ruim. É porque ali também você já tá beirando os 18 anos ali, né? Se você tiver 17 anos e você parar de ir pra escola com 17 anos e a escola... tutelar. A escola vai lá atrás de você na sua casa. Sua mãe fala, não tô nem aí. Não quero saber. Ele vai trabalhar. Se a escola fizer uma denúncia no conselho tutelar, você com 17 anos, os caras vão lá na porta da tua casa com um documento lá e pega a tua guarda da tua mãe e te faz sentar no banco da escola no dia seguinte. Pô, isso é uma boa, cara. Essa época eu dava muito conflito com meu pai, assim. Eu não tava me dando grana, mesada. Caralho, moleque vagabundo. Eu tava em conflito, né? Com 17 anos eu tinha conflito pra caralho. Todos têm conflito com 17 anos. É normal, todos né? Têm. Não é claro, é óbvio que é normal. Agora, de novo, é o que a gente tá conversando aqui. Só que também, Paulo, é o que você falou, não adianta jogar esse moleque lá dentro da sala. Ele não vai fazer nada e tinha 3 ali que queriam.
Sabe, eles estavam determinados, eles queriam aprender, queriam conhecimento. Você joga esse moleque que não quer estar lá dentro com eles, cara, ele vai sim, lá só infernizar. Um cara que não quer, no meio de uma sala de aula, se ele quiser atrapalhar tudo, ele atrapalha tudo. Sim. Pô, e o efeito disso na universidade depois, né? Ia ter bem menos alunos também na universidade se o ensino médio fosse livre, né? Sim. Eu também acho que a universidade não devia ser... Você acha que a universidade não é para todos também? Pô, a questão não é que não é para todos, assim. Eu acho que a universidade ela tinha que ter uma função acadêmica. De novo, tinha que ter opção. Então tem que ter... Por exemplo, o curso técnico, tecnologia. Eu fiz tecnologia em processamento de dados. 3 anos. Legal. Né? Quando eu fiz. Uhum. Então, você tinha que ter uma gama de cursos técnicos disponíveis. E a pessoa não precisaria ficar 5 anos lá fazendo aquele troço. Então, assim, sei lá, de repente, algumas profissões, até assim, o cara quer ser médico, o cara quer ser, sei lá, advogado, quer ser um engenheiro. Então, sei lá, até tem um tempo maior. Mas você tem uma quantidade maior de cursos de curta duração. E a faculdade ser voltada para uma atividade mais acadêmica, para pesquisa, para desenvolvimento e tal, de conhecimento, pá. Então, assim, eu acho que tinha que ser mais ou menos isso, assim. E eu acho que também que o Brasil tem esse fetiche com a educação superior e tal. E ainda é assim hoje. Apesar de ter mudado muito, né, na época, assim, se você não tem um diploma, você não é ninguém. Hoje já mudou, né? Mas ainda é assim, bastante. Então não é que... A questão não é para todos no sentido de... você não tem capacidade de fazer uma faculdade. Não é para todos porque muita gente não quer fazer. Então é isso, a gente precisa levar, nessas discussões, levar em consideração a vontade do indivíduo. Então a universidade não é para todos no sentido de, não são todos que querem estar lá. E aqueles que não querem estar lá, eles tinham que ter alternativa. Eu não quero estar lá.